Olá, pessoal! Vamos para a nossa próxima aula e nós vamos falar agora sobre a limpeza e higienização dos banheiros. Vamos lá. É, nessa aula de limpeza e higienização dos banheiros, nós vamos tratar de uns tópicos muito importantes que muitas vezes deixamos passar despercebidos. Mas é nesse passar despercebido que nós acabamos por infectar, né, propiciar a infecção, né, de vírus e bactérias, tá bom? Então nós temos que ter muito cuidado. E é justamente para isso que vou trazer alguns pontos para nós nos alertarmos sobre como, né, de que maneira limpar e higienizar os banheiros, certo? Vamos lá. Bem, o primeiro tópico é reunir e organizar todo o material necessário no carrinho. Pode ser no carrinho, pode ser no balde, pode ser numa caixa, pode ser em qualquer recipiente que você precise reunir todo o material que você vai utilizar na limpeza do banheiro, tá bom? Outro ponto, né, que nós devemos fazer é colocar o carrinho de limpeza, ou como eu falei, o balde, ou uma caixa, qualquer outro recipiente, do lado da porta de entrada do ambiente, sempre do lado de fora. Ou seja, nunca coloque os seus os seus produtos de limpeza dentro do banheiro quando você estiver limpando ou lavando. Por quê? É, Aquelas superfícies onde você colocar os seus produtos de limpeza pode estar contaminada com bactérias, com vírus, protozoários, algo que venha contaminar, né, venha trazer infecção para o seu produto, né? Porque você não vai pegar nele só naquele momento, você vai pegar naquela embalagem, naquele recipiente em outros momentos, tá bom? Utilizar os EPIs necessários é indicado para a realização do procedimento de limpeza. Ou seja, quais são os EPIs sempre necessários para a limpeza dos banheiros? É a máscara, tá? Sempre máscara, ela é necessária em todos os ambientes, tá bom? Mas no banheiro é primordial você colocar uma máscara por conta não só dos vírus e bactérias, mas também dos produtos de higiene. Em algumas aulas passadas eu falei sobre os gases que produtos químicos, não é, que são os produtos de limpeza, eles produzem. Então você pode acabar se auto, né, se auto contaminando, né, pode trazer gases nocivos, pode trazer doenças para o seu organismo, pode trazer alergia, tá bom? Então tem que ter muito cuidado. Então a máscara ela é imprescindível para esse uso, para esse tipo de atividade. E também um outro EPI muito importante são as luvas, tá? Luvas látex, tá bom? Não é muito indicado que você utilize luvas descartáveis ou luvas cirúrgicas, perdão, luvas cirúrgicas, porque as luvas cirúrgicas, o material dela é muito fino, então qualquer puxada que você dê, ela pode rasgar, tá? E isso pode levar você a se contaminar ou entrar em contato com esses tipos de produtos que podem causar ferimentos, podem causar coceiras e alergias em você, tá bom? Então, o certo é você utilizar luvas látex e máscara, né, de 3 forros, tá? Ou máscara simples também, dependendo de como, né, vai ser utilizado para fazer aquela limpeza e higienização do banheiro, tá? É muito importante mesmo, então temos que ter muito cuidado sobre esses usos de EPI. Realizar quando necessária a desinfecção ou descontaminação de matéria orgânica, conforme as normas vigentes. Essa matéria orgânica, gente, é muito interessante porque eu já vi, né, em alguns locais, alguns banheiros, né, que eles sempre colocam aquelas plantinhas, né, dentro dos banheiros. Fica muito bonito, né? Dá um outro ar para aquele ambiente que é o banheiro. Mas não é muito recomendado, né? Pelo fato de o ar levar às contaminações, né, os vírus e bactérias. Porém, se tiver matérias orgânicas, no exemplo, planta,
dentro do banheiro, é necessário que você faça a desinfecção. Não esquecer dela, tá bom? Porque querendo ou não, também ela é um meio de infecção. Então, para que não haja infecção pelas plantas ou qualquer outra matéria orgânica que estiver dentro do banheiro, é bom você sempre higienizá-la com eh, água sanitária em pouco teor, tá bom? É, água e álcool e gel também, tá bom? Fazer aquela mistura com a água, também pouco teor de álcool, tá bom? Para ajudar a desinfecção da matéria orgânica, tá bom? E também trocar as luvas para a execução das demais etapas, ou seja, né? Você finalizou a limpeza do banheiro, é essencial que você lave-as antes de tirar, tá bom? Lave-as bem lavadinho, como se estivesse lavando as mãos, e depois você, né, tente deixar, sacudir ela para sair aquele excesso de água, e depois sim você retira das suas mãos. Depois que você retirar, você lave suas mãos novamente, tá bom? Porque pode ter ficado algum resíduo de bactérias ou vírus. Também recolher o saco de lixo do local separados, fechando-os com dois nós e depositando-os, né? Assim, o que que acontece? Temos costumes de tirar o saco de lixo e colocar com outros sacos de lixo até nós depositarmos para fora, né, do estabelecimento ou de qualquer outro lugar. O certo é você finalizar a limpeza do banheiro, fechar os sacos de lixo e já depositá-los. Não deixar com exposição, porque eles podem também contaminar, né, outros locais, certo? Iniciar a limpeza pelo mobiliário com solução detergente para remoção das sujidades. Ou seja, antes de você começar a fazer a lavagem, a desinfecção, é bom também você desinfectar primeiro, né? Tirando as sujeiras de cima das pias, dos vasos sanitários, do chão, tá bom? Aí para depois sim fazer a lavagem, a desinfecção geral, tá? Realizar o enxágue e, sempre que necessário, a fricção com álcool 70, ou seja, finalizou o enxágue, depois você vai, né, fazer aquela fricção ainda, né, com umidade, você passa o álcool em gel, né, em uma certa proporção, para ele umedecendo e secando devagar, mas também com álcool, tá bom? Para ele eliminar o restante das bactérias e vírus que ficarem. Proceder à limpeza da porta, do visor e da maçaneta com solução detergente ou com álcool também, né? Se caso você não molhar, não precisar molhar as maçanetas, as vidraças, você limpe com álcool também. Lembrando que vírus e bactérias, eles também se propagam pelo ar. Proceder à limpeza do piso com solução padronizada, ou seja, com água sanitária, com sabão em pó, tá bom? Lembrando sempre que muito cuidado com esses tipos de produtos químicos. Lembra que eu falei sobre os gases, né? Os gases que eles produzem. Então, muito cuidado na hora de misturá-los, certo? Bem, realizar a limpeza do banheiro iniciando pela pia, o vaso sanitário, por último o piso e os ralos. Não esquecer de limpar o porta-papel, toalha, né? O porta-papel higiênico, o espelho, a válvula de descarga, ou seja, fazer limpeza geral. Aí eles dão um procedimento, né? Começa de cima para baixo, para no final você fazer a limpeza e não esquecer dos ralos, não é? É muito costume de nós descartarmos a água com o resto das sujeiras para o ralo, mas deixar o ralo sujo. Ele tem que ser limpo também, tem que ser removido aquelas sujidades. Não só também pela questão de ficar as bactérias, mas também porque ele pode entupir. E isso pode causar danos posteriormente, tá bom? Reorganizar o ambiente, deixar tudo no local, deixar bem enxutinho, né? Aí sim usar a solução de cheiro, tá bom? Seja o desinfetante, ou seja o bom ar, né, que nós falamos, que é o neutralizador de ar, tá bom? E na parte de desprezar as soluções dos baldes, tudo que ficar, né, aquela água que ficar de sujeira, você tem que também você tem que fazer
o descarte delas, tá bom? O descarte dessa água, de qualquer solução que ficar. Ah, eu fiz uma solução de água com detergente, eu vou reaproveitá-lo para utilizar em outro ambiente, para eu limpar, para não estragar. Não faça isso. Qualquer solução, seja com detergente e água, desinfetante e água, água sanitária e água, qualquer solução que fique, que você utilizou no banheiro, não utilize em outro local. Descarte todos, despreze todos. Pode descartar tudo. E tá bom? E depois fazer a higienização dos baldes bem higienizados, bem lavados. Deixar o recipiente do balde limpo para não levar infecção para outro local. Proceder à limpeza do recipiente para resíduos com solução detergente em local específico. Ou seja, eu só tenho a pia da cozinha para fazer esse tipo de procedimento. Negativo, não pode acontecer, isso não pode. A pia da cozinha, ela foi feita para, né, a destinação dela é para lavagem de copos, de qualquer tipo de louça, de manipular alimentos, entendeu? Então não pode utilizar, seja de qualquer outro local que for, não pode colocar em outro tipo de local, a não ser que tenha a pia reservada justamente, especificamente para esse tipo de limpeza, certo? Repor o saco de lixo conforme o manual de gerenciamento de resíduos, colocar todos os saquinhos de lixo depois que você tirou, né, da lixeira, fazer a limpeza da lixeira, tudinho, e colocar o saco de lixo, não pode ficar sem saco de lixo. Retirar e lavar as luvas, como eu falei ainda há pouco, né? De lavar elas primeiro, ainda nas mãos, enxugar um pouquinho aquela água que ficou, né, de excesso, retirar as luvas e lavar suas mãos novamente, né, como falei ainda há pouco, e repor os produtos de higiene pessoal, sabonete, papel toalha e papel higiênico, nunca deixar faltar, tá bom? Sempre depois que você higienizou todos os portas, né, todo aquele porta-papel, porta-sabonete, porta-papel toalha higiênico, tá bom? Sempre, sempre, sempre deixar eles bem higienizados para você repô-los, né, quando necessário. Bem, fazendo um resumo, a limpeza dos banheiros tem que, né, acontecer de cima para baixo, sempre com materiais de limpezas específicos, sempre ter cuidado com a higienização, tá bom? Não deixar os recipientes contaminados e levar para outro local, retirar os sacos de lixos, tá bom? E logo depositá-los na lixeira fora do ambiente para que não haja contaminação, tá? E é sobre isso a nossa aula.